Bom dia a todos. Desculpa o nosso atraso, tivemos um problema técnico. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Como disse a Adriana, nós tivemos um problema técnico com o meu computador, nós tivemos que trocar, então, por isso, esses 15 minutos de atraso. Vamos, então, direto começar aqui a divulgação das estatísticas. Nós vamos divulgar agora as estatísticas do setor externo para o mês de janeiro de 2024. Começando, então, pelas transações correntes, as transações correntes do balanço de pagamentos brasileiro tiveram um déficit de 5,1 bilhões de dólares no mês de janeiro. Esse resultado se compara com um déficit de 9 bilhões de dólares em janeiro do ano passado. Ou seja, houve uma melhora, uma redução do déficit em transações correntes nessa comparação interanual que a gente sempre faz. O janeiro deste ano, que é o mês que nós estamos divulgando, com o mesmo mês do ano passado. Esse resultado, déficit de 5,1 bilhões de dólares em janeiro, considerando apenas os meses de janeiro, dada a sazonalidade das transações correntes, né, esse resultado foi o menor déficit em transações correntes para meses de janeiro desde 2009. Em janeiro de 2009, esse déficit atingiu 3,7 bilhões de dólares. Né? Se a gente faz a comparação interanual, portanto, entre os 9 bilhões de dólares de déficit em janeiro de 2023 e os 5,1 bilhões de dólares de déficit em janeiro de 2024, houve uma redução de 3,9 bilhões, e essa redução foi praticamente toda devido ao aumento do superávit na balança comercial de bens. Né? A balança comercial de bens, essas informações estão na tabela 1 da nota para a imprensa, ela passou de 0,9 bilhão, né, ou seja, mais precisamente 884 milhões de dólares de superávit em janeiro de 2023, para um superávit de 4,3 bilhões agora em janeiro de 2024. Ou seja, o resultado, o superávit comercial brasileiro, na comparação desses 2 meses de janeiro, ele praticamente quintuplicou, né, passando de 0,9 bilhão para 4,4 bilhão. Esse foi o resultado, a causa, né, fundamental da redução do déficit em transações correntes. Quando a gente olha esse saldo comercial de bens, que atingiu 4,4 bilhões de dólares no mês de janeiro, se nós olharmos meses de janeiro, ele é o melhor para meses de janeiro de toda a série histórica do Banco Central. Se nós considerarmos os últimos 12 meses, e aí nos últimos 12 meses, o superávit comercial de bens atingiu 84,1 bilhões no conceito de balanço de pagamentos, né? Esse resultado acumulado em 12 meses é o maior da série histórica do Banco Central para qualquer período de 12 meses. Né? Quando a gente olha os componentes do superávit comercial, ou seja, as exportações e as importações de bens, ambas cresceram, né? Só que as exportações cresceram 18,7% na comparação interanual e as importações cresceram bem menos, 3,7%. Né? Quando a gente olha para as exportações, portanto, que tem sido o principal responsável por esse aumento do superávit comercial, as exportações também, da mesma forma como o superávit, tiveram em janeiro o seu melhor resultado para mês de janeiro da série histórica do Banco Central. E quando esse resultado foi 27,3 bilhões de dólares no mês de janeiro de 2024. Esses 27,3 bilhões de dólares são o melhor resultado para meses de janeiro de toda a série. Quando a gente olha da mesma forma os últimos 12 meses das exportações, que somaram 348,7 bilhões de dólares no conceito do balanço de pagamentos, também é o maior período em 12 meses para toda a série histórica. Né? Já na parte das importações, que vinham de vários meses de redução e agora tiveram um aumento bem mais modesto, né, de 3,7%, mesmo assim, né, também em janeiro as importações tiveram o melhor resultado da série histórica para meses de janeiro. Ou seja, a gente teve agora em janeiro um crescimento da corrente de comércio do Brasil, crescendo as exportações e crescendo as importações,
E, junto com isso, tivemos um crescimento, né, bastante significativo do superávit comercial, dado que as exportações cresceram mais aceleradamente que as importações. Esses fatores são os principais responsáveis pela melhora, né, do déficit em transações correntes no mês de janeiro, assim como vem sendo ao longo dos últimos meses, né? Se a gente passar rapidamente para a conta de serviços, né, vocês podem ver também os resultados agregados da conta de serviços na tabela 1. A conta de serviços aumentou, né, o seu déficit nesse período comparativo, passando de 2,4 para 3,3 bilhões, né, um aumento de um pouco mais de um terço no déficit. Daqui a pouco, quando a gente olhar as tabelas com o resultado desagregado da conta de serviços, a gente vai ter mais detalhes sobre isso. Ou seja, aumentou o déficit na conta de serviços, mas esse aumento foi compensado, né, ou mais do que compensado, pela redução do déficit na conta de renda primária. A conta de renda primária passou de 7,5 bilhões de déficit em janeiro de 23 para 6,3 bilhões em janeiro de 24. Então, no restante das transações correntes, né, as contas mais ou menos, as variações mais ou menos se compensaram, né? Teve um crescimento no déficit na conta de serviços e uma redução no déficit na conta de renda primária. Então, dessa forma, a gente meio que apresenta os principais resultados das transações correntes para o mês de janeiro. Eu queria completar isso com o déficit acumulado em 12 meses, que vocês podem ver na tabela 13 da nota para a imprensa, mas o déficit em transações correntes acumulado em 12 meses até o mês de janeiro de 2024, né, se reduziu para 24,7 bilhões de dólares, o que equivale a 1,1% do PIB. Isso é um déficit bastante baixo, né, para a série histórica brasileira. Para possibilitar a comparação, nos 12 meses encerrados em janeiro de 2023, esse mesmo déficit era de 49,9 bilhões de dólares, o que equivalia a 2,5% do PIB brasileiro, né, daquele período. Então, ele se reduziu de praticamente 50 bilhões de dólares para um pouco menos de 25, né? Se reduziu pela metade, né, o déficit corrente, quando medido em dólares nominais. Da mesma forma, quando é medido em relação ao PIB, a redução foi mais da metade, né? Passou de 2,5% para 1,2% do PIB. Então, com isso, este resultado, o déficit de 24,7 bilhões de dólares, ou mais precisamente o de 1,1% do PIB, né, no período de 12 meses encerrado em janeiro, é o menor da série desde março de 2008. Em março de 2008, o déficit atingiu 0,96% do PIB, né? Então, dessa forma, o déficit externo brasileiro permanece em trajetória de redução ao longo dos últimos meses, com valores bastante baixos e inteiramente financiados pelo ingresso de capitais de longo prazo no país. Sobre esse ingresso de capitais de longo prazo, né, a principal modalidade desse ingresso de capitais estrangeiros de longo prazo é o investimento direto no país, o IDP, que em janeiro teve ingressos líquidos de 8,7 bilhões de dólares, o que representou um terço a mais do valor de janeiro de 2023, que era 6,5 bilhões, né? Quando a gente compara esse resultado de janeiro com os outros meses de janeiro da série histórica, esses 8,7 bilhões de dólares são os maiores desde 2017, desde janeiro de 2017, quando atingiu 12,4 bilhões, né? Nos últimos 12 meses, o IDP, agora em janeiro, apresentou a quarta elevação consecutiva, né? Ele atingiu 64,2 bilhões de dólares no acumulado dos últimos 12 meses até janeiro, o que equivale a 2,9% do PIB, né? Então, com essas 4 elevações consecutivas, né, aquela tendência de redução que nós vimos do investimento direto acumulado em 12 meses ao longo do primeiro semestre, da metade do segundo semestre do ano passado, ela se interrompeu, mas mesmo assim, quando a gente compara os 12 meses encerrados em janeiro de 2024 com os 12 meses encerrados em janeiro de 2023, permanece havendo uma redução. Até janeiro de 2023, o IDP acumulava 77,1 bilhões de dólares.
se reduziu para 64,2%. Quando a gente observa esses mesmos números enquanto percentual do PIB, e até janeiro de 2023, o ingresso líquido de IDP, acumulado em 12 meses, era de 3,9% do PIB, se reduziu para 2,9% do PIB. Né? Então, quando se faz a comparação interanual dessa janela de 12 meses, permanece uma redução, mas olhando essa evolução mensal, a gente já teve, agora em janeiro, o quarto mês seguido de elevação. Ainda em relação ao financiamento, o balanço de pagamentos, na conta financeira se destacou no mês de janeiro, por um lado, o ingresso de capitais de longo prazo sob a forma de títulos soberanos, né? O país emitiu 4,5 bilhões de dólares em globals, né? E esses valores estão devidamente registrados como títulos, né, de longo prazo, como emissões soberanas no país, é uma fonte de financiamento de capitais de longo prazo, e nos capitais de portfólio negociados no país, nós também tivemos ingressos líquidos no mês de janeiro de 3,5 bilhões, principalmente em função dos ingressos de títulos de renda fixa, que somaram 4,3 bilhões de dólares, o ingresso líquido de capitais estrangeiros em títulos de renda fixa negociados no país. No caso de ações, né, houve uma saída de 0,8, o que gerou esse efeito líquido, né, do portfólio no país de ingresso de 3,5 bilhões. Bom, esse é o resultado geral do balanço de pagamentos do Brasil, com uma redução significativa no déficit em transações correntes, um aumento no investimento direto no país e também um complemento, ingressos adicionais, tanto em títulos de longo prazo quanto em portfólio no país, mostrando que, de fato, no mês de janeiro, nós tivemos não só um déficit baixo, mas um amplo financiamento, né, um amplo ingresso líquido na conta financeira do balanço de pagamentos. Dando mais detalhes sobre as transações correntes, eu pediria para vocês passarem para a tabela 3. Na tabela 3, nós detalhamos a conta de serviços. Como eu já falei, houve um aumento no déficit de serviços, aumento de 36%, quase 37%, para um déficit de 3,3 bilhões de dólares em janeiro, né, que é o maior déficit para meses de janeiro desde 2015. Lá em 2015, o déficit foi de 4,4 bilhões. Né? Uma coisa interessante de olhar na tabela 3 é que a gente teve um crescimento do déficit, mas também teve um crescimento tanto nas receitas quanto nas despesas. As receitas com serviços atingiram 4,6 bilhões de dólares em janeiro, as despesas atingiram 7,9, gerando aquele déficit que eu havia comentado. Tanto as receitas quanto as despesas, se a gente considera os meses de janeiro, elas são as maiores da série histórica do Banco Central, ou seja, na conta de serviços, tanto como na conta de bens, como nós já havíamos destacado anteriormente, nas duas contas nós tivemos um crescimento da corrente de comércio, um aumento dos fluxos transacionados entre o Brasil e o exterior, mais precisamente entre residentes no Brasil e não residentes, que geraram, no caso da balança comercial, um aumento no superávit, no caso da conta de serviço, um aumento no seu déficit, reforçando, digamos assim, as trajetórias estruturais de cada uma dessas contas, mas com aumento nos fluxos de comércio, mostrando o crescimento da capacidade do Brasil ofertar bens e serviços ao exterior, ao mesmo tempo, um crescimento da demanda de residentes no Brasil por bens e serviços externos. Né? Quando a gente olha o aumento no déficit e olha esses 36%, né, isso dá mais ou menos 0,9 bilhão de dólares de aumento no déficit. Nós tivemos, no mês de janeiro, duas contas principais que responderam por esse crescimento no déficit e são contas que, em geral, nós não comentamos muito nessas entrevistas coletivas. A primeira delas foram telecomunicações, comunicação e informações, né, principalmente a parte de computação, e a segunda, os serviços de propriedade intelectual. Então, quando nós olhamos esses serviços de computação, na comparação interanual, eles passaram de um déficit baixo, de 183 milhões de dólares em janeiro de 2023, desculpa, para um déficit de 829 milhões de dólares em janeiro de 2024, ou seja,
o déficit praticamente quadruplicou, ou mais do que quadruplicou, na verdade, né? O que está nessa conta, fundamentalmente, que explica o aumento desse déficit, são os pagamentos de serviços de utilização de plataformas digitais, né? Nós temos residentes no Brasil que utilizam plataformas digitais, softwares de plataformas digitais de empresas estrangeiras, de não residentes no país, e, em função disso, há um pagamento pela utilização desse serviço. Esse foi o principal item que explicou o crescimento dessa conta no mês de janeiro, na comparação com janeiro do mês anterior. Da mesma forma, para os serviços de propriedade intelectual, eles passaram de um déficit de 241 milhões de dólares para 589 milhões de dólares, né? Um crescimento de quase 150%, ou seja, também, nesse caso, mais do que dobraram. Nesta conta de serviço de propriedade intelectual estão e respondem por esse aumento, principalmente o pagamento por residente no Brasil para residente no exterior, ou seja, de residentes e não residentes, o pagamento de transmissões por streaming, né? Esse serviço de streaming, né, é o principal, teve um principal impacto na conta no mês de janeiro. Tradicionalmente, né, quando a gente fala nas contas de serviço, a gente fala em transportes e viagens, são as contas com o maior, em geral, os maiores déficits absolutos, né? A conta de transportes teve um desempenho praticamente estável na passagem de janeiro de 23 para janeiro de 24, estava com os déficits nesses 2 meses na faixa de 1,3 bilhão de dólares, teve, na realidade, uma redução de 3%, mas acho que economicamente a gente pode dizer que o déficit em transporte permaneceu estável, enquanto, quando a gente olha nas viagens, a gente teve uma redução no déficit na conta de viagens internacionais. Mas é importante a gente olhar com mais detalhes essa redução no déficit, né? O déficit na conta de viagens se reduziu 25%, ele passou de 642 milhões de déficit em janeiro de 23 para 479 milhões em janeiro de 24, uma redução nessa faixa de 25%, mas ocorreram aumentos tanto nas receitas quanto nas despesas. E, claro, como o déficit reduziu, o aumento foi observado principalmente nas receitas, né? As receitas cresceram 1/3, praticamente, atingindo 821 milhões, constituindo a maior receita mensal para meses de janeiro da nossa série histórica, que se inicia lá em janeiro de 1995. Só lembrando, receitas com viagens internacionais significam turistas não residentes, né, turistas residentes em outros países que vêm ao Brasil para turismo e os gastos que eles efetuam aqui com a sua viagem são as receitas de viagens internacionais. No caso das despesas, né, o seu patamar é mais elevado, 1,3 bilhão de dólares agora em janeiro de 2024, que se compara lá com janeiro de 2020, né? Se vocês lembram, janeiro de 2020, digamos, praticamente o último mês ali antes do início da pandemia, de começar a fechar países, aeroportos, bloquear viagens, né? Com um impacto muito acentuado na conta de viagens. Então, esses 1,3 bilhão de janeiro de 2024 é o maior de janeiro de 2020, que deu 1,4 bilhão. Ou seja, os resultados agora estão basicamente os mesmos, né, desse período de pré-pandemia, mas as receitas têm crescido bastante mais. Eu acho que esse dado de crescimento da receita é consistente com as informações que nós temos do Ministério do Turismo sobre a quantidade de turistas que têm visitado o Brasil recentemente. Quando a gente passa para a tabela 4, onde tem as informações de renda primária, né, a gente já mencionou uma redução no déficit de renda primária, e essa redução está vinculada principalmente aos lucros e dividendos. A conta de renda primária tem 2 parcelas, a parcela de juros e a parcela de lucros e dividendos. Na parcela de juros, permaneceu um aumento, né, no déficit. Esse aumento é causado pelas taxas de juros internacionais, ou seja, os juros que o país, os residentes no Brasil pagam sobre a sua dívida externa, tem tido taxas de juros maiores, portanto, os juros têm tendido a aumentar. Isso, em geral, acontece o mesmo com as receitas, mas prevalece, né, a parte das despesas, por isso o aumento
interanual dos juros, mas na faixa de 8,5%. Quando a gente olha as despesas com juros, atingiram um montante de 4,7 bilhões de dólares agora em janeiro. Esses 4,7 são um número bastante acima do que você vê nos outros meses, mas a explicação é muito simples. Aqueles títulos de dívida detidos no mercado doméstico por não residentes, eles tipicamente pagam juros 2 vezes por ano. Um desses meses é em janeiro. Então, esse pagamento periódico de juros é capturado no momento que ele é pago. Então, em janeiro, vocês podem ver essa informação na linha 35 da tabela 4. Os valores são muito significativos em janeiro e julho e são praticamente residuais nos demais meses. Então, no mês de janeiro, como acontece em todos os meses, ocorrem esses pagamentos, aumenta-se o nível da conta, mas quando a gente compara janeiro com janeiro, os dois têm essa mesma sazonalidade e o impacto é menor. Nesse caso, especificamente no pagamento de juros sobre títulos negociados no mercado doméstico, de propriedade para não residentes, o pagamento de juros para não residentes, houve um aumento de 1,9 bilhão para 2 bilhões de dólares. Já quando a gente olha a conta de lucros e dividendos, aí sim, nesta conta, ocorreu a redução das despesas líquidas, que contribuiu para a redução da despesa da renda primária como um todo. Os lucros e dividendos líquidos auferidos foram de 4 bilhões de dólares em janeiro de 2023 e se reduziram para 2,5 bilhões de dólares em janeiro de 2024. A principal razão disso foi a elevação das receitas. Só lembrando também, quando a gente fala de lucros e dividendos, as receitas são aqueles lucros auferidos por empresas no exterior que são de propriedade de residentes. Então, quando elas oferem lucros, isso se trata de uma receita para os residentes daqui no Brasil, que são donos ou acionistas dessas empresas. As despesas são o contrário disso. São os investimentos no Brasil, feitos por não residentes, e quando eles têm lucro aqui, tipicamente as empresas estrangeiras que atuam no Brasil, esses lucros representam uma despesa. Os lucros são, claro, dos acionistas da empresa, representam uma despesa. Neste caso, a gente teve um forte aumento nas receitas no mês de janeiro, na comparação com janeiro do ano passado. Ele passou de 1,4 bilhão de dólares lá em janeiro do ano passado para 2,7 bilhões agora. E esse aumento forte nas receitas de lucro das empresas brasileiras que atuam no exterior, ele está muito correlacionado com os preços de commodities. Então, quando a gente olha nesse meio período, teve uma recuperação significativa dos preços de commodities que estimula o lucro das empresas brasileiras que atuam no exterior. No caso das despesas, teve uma redução de 5%, e eu gosto de interpretar isso como dizendo o seguinte: as despesas de lucros estão em patamar elevado e mantiveram este patamar. Para mim, 5 bilhões de dólares de lucro estimado por mês para as empresas de capital estrangeiro que atuam no Brasil é um patamar elevado, e ele se reduziu de 5,4 para 5,1 bilhões na passagem de janeiro de 23 para janeiro de 24. Então, embora tenha tido essa redução na margem de 5%, foi mantido esse patamar elevado. Então, com isso, a gente tem uma explicação mais detalhada das transações correntes. Claro, se vocês tiverem perguntas, estou à disposição para respondê-las. Mas passando para o financiamento dessas transações correntes, só passar mais alguns detalhes do investimento direto no país. Esses dados estão na tabela 8. Como eu já havia mencionado, o IDP atingiu 8,7 bilhões de dólares agora em janeiro, um valor acima dos 6,5 bilhões de janeiro de 2023. E quando a gente olha para os componentes do investimento direto no país, que são 3, a participação no capital, exclusive lucros e dividendos, exclusive lucros reinvestidos. Depois, o segundo ponto, os próprios lucros reinvestidos. E o terceiro item, as operações intercompanhia. Nós vemos que, no mês de janeiro, a principal contribuição para o aumento do IDP
foi exatamente essa participação no capital, exceto o reinvestimento de lucros. Ou seja, isso significa que foram feitos principalmente novos investimentos no país no mês de janeiro. Né? Os valores são bastante significativos, eles mais do que dobraram. Isso explica uma boa parte da variação, né, do investimento direto. Eles passaram de 1,5 bilhão em janeiro de 2023 para 3,1 bilhões agora em janeiro de 2024. Né? Por isso que eu disse, como eu disse, mais do que dobraram. Quando a gente olha o reinvestimento de lucros, que é os lucros que aquelas empresas estrangeiras que já atuam no Brasil auferiram nos períodos anteriores, né, e decidiram reinvestir, essa parcela que elas decidiram reinvestir também aumenta a capacidade dessa empresa, de atuação dessa empresa, portanto, também significam um aumento, né, da participação estrangeira na economia brasileira. Né? Então, esse reinvestimento de lucros, ele cresceu também em janeiro, passando de 2,5 para 3,5 bilhões, aumento de aproximadamente $1 bilhão, enquanto as operações intercompanhia se reduziram. Né? E aqui nas operações intercompanhia, eu gostaria só de destacar que, embora elas tenham se reduzido, né, de ingressos líquidos de $2,5 bilhões em janeiro de 23 para ingressos líquidos de $2,1 bilhões em janeiro de 2024, elas permanecem no patamar positivo, né? Ou seja, permanecem tendo desembolsos maiores do que as amortizações pagas no período, e ao longo de 2023 a gente viu diversos meses, praticamente metade do ano, um pouco menos, com valores negativos. Né? Então, no caso das operações intercompanhia, muito embora elas tenham reduzido seus ingressos líquidos e contribuído nessa forma para diminuir um pouco o crescimento do investimento direto no país, elas permaneceram com ingressos líquidos positivos no patamar de $2 bilhões no mês. Eu acho que com isso vocês têm uma visão mais detalhada, né, dos fluxos de IDP agora em janeiro de 2024. A última coisa desta nota que eu queria destacar são as informações sobre taxas de rolagem. Né? Taxa de rolagem é uma conta muito simples. Né? Nós consideramos os ingressos de empréstimos diretos externos e também ingressos as emissões de títulos no exterior, que são duas formas de empresas brasileiras conseguirem financiamento externo. E nós comparamos para as duas modalidades as emissões ou as captações de empréstimos feitas no mês com as amortizações de dívida antiga realizada nesse mês também. Né? E por isso nós chamamos de taxa de rolagem, que é a forma agregada macroeconomicamente de ver se as empresas estão emitindo dívida no exterior em montante suficiente para rolar os seus vencimentos. Né? Uma taxa de 100% significa que essa rolagem foi integral, foi exatamente igual. Né? Então, este mês nós tivemos uma taxa de rolagem um pouco acima de 100%, 110% quando a gente considera o todo, puxada principalmente por empréstimos externos. Né? Quando a gente considera só os empréstimos externos, a taxa foi 116%, e os títulos de longo prazo tiveram uma taxa de rolagem de 56% em janeiro. Né? Então, isso também é um outro indicador demonstrando que o acesso das empresas brasileiras ao mercado internacional continua bastante amplo, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma restrição nesse caso. Bom, com isso eu encerro os pontos que eu tinha preparado aqui, devolvo a palavra para a Adriana para organizar as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mão que está na tela e, por gentileza, quando chamado, se identificar, nome e veículo que representa. Até o momento sem perguntas, Fernando. Vamos aguardar um pouco. Chegou da Célia. Não, Marcela primeiro, tá? Desculpa, Marcela. Sobre esse crescimento aí nas despesas líquidas de serviços de propriedade intelectual. Fernando, o senhor fez essa conexão com streaming, né? Eu gostaria de saber se parece ser uma tendência que vai se colocar, olhando mais prospectivamente. Obrigada.
Ok. Bom, Marcela, 2 pontos aqui. Eu acho que, na nossa experiência diária, né, todos nós, como usuários, né, temos um uso muito maior de streamings, assinatura de serviço de streaming hoje do que, digamos, alguns anos atrás. Né? Então, nesse sentido, você pode dizer que é um serviço novo, de fato, e que tem aumentado. Só que o que eu diria é que, embora isso, digamos, estruturalmente seja diferente, né, em termos, digamos, conjunturais, mais propriamente, quando você compara um mês, assim, como mês de janeiro contra janeiro, ou ao longo dos meses, das divulgações da nota, quando a gente vai comparando, digamos assim, é mais difícil de ver a continuidade dessa tendência permanente, porque eu diria que a maior parte disso já aconteceu, né? Assim, a grande diferença entre não haver serviços de streaming e agora existem serviços de streaming e com isso gera maiores pagamentos ao exterior, eu acho que a maior parte, a parte mais estrutural disso já aconteceu. Agora nós temos uma, digamos, flutuação disso, que você pode ter um crescimento adicional do serviço de streaming, mas também pode ter uma redução, né? A gente tem uma série de notícias na imprensa sobre as empresas de streaming tendo aumento de lucros ou tendo uma redução de lucros, tendo um desafio para continuar crescendo nível de clientes. Então, a gente teve um aumento agora em janeiro, nós vimos os contratos, as empresas e tal, e de fato a apuração foi bem feita e tal, temos esse fato, mas eu não diria que isso é uma tendência que vai necessariamente se repetir nos meses anteriores. É isso. Adriano. Obrigada, Fernando. Célia. Célia? Célia, eu acho que você está tendo, a gente não está te ouvindo. Você quer tentar mandar mensagem por escrito? Ó, se o microfone fechou, eu vou abrir novamente. Vocês me ouviram em algum momento? Não, só agora. Agora sim. Ah, tá. O senhor comentou sobre os investimentos lá fora e pegando aqui os títulos da dívida, houve um aumento de 217 milhões em janeiro do ano passado para 7,9 bi em janeiro deste ano, e da mesma forma, não tão expressivo, mas também quase o dobro, nos títulos da dívida, quando a gente olha lá no memo, de 2,2 para 4,2. Tem alguma explicação para isso? É no quadro 10. Sim. Legal. Eu ia exatamente começar por essa parte, né? Os títulos de dívida que a Célia está se referindo são os investimentos estrangeiros em carteira, né? Em títulos. Então, você tem empresas brasileiras ou residentes no país emitindo títulos e os investidores estrangeiros comprando isso. Os últimos números que ela falou, que são os 4,3 bilhões de dólares neste mês de janeiro, eles são o seguinte, eles estão na linha 42 da tabela 10 e houve um aumento bastante significativo, né? Em janeiro de 2023, o investimento estrangeiro em títulos de renda fixa foi de 2,2 bilhões de dólares, investimento líquido positivo. Agora passou para 4,3 bilhões de dólares, também investimento líquido positivo, e quase dobrou. Só que nesse caso, a gente não tem como falar em tendência, porque, por um lado, não existe uma sazonalidade nesses títulos, eles são, na verdade, voláteis, né? Então, claro, a gente pode comparar janeiro contra janeiro, pode comparar qualquer período da série, mas não existe uma sazonalidade que a gente saiba, né? E eles se caracterizam por serem mais voláteis, então eles podem alternar entradas e saídas, ou seja, teve um ingresso forte de 4,3 bilhões em janeiro,
em fevereiro nós podemos ter uma saída, né? Então, esses títulos têm se caracterizado por isso, né? A própria definição dos investimentos em... Já no caso dos títulos de dívida, os 7 bilhões que a Célia mencionou, esse valor está na linha 23 da mesma tabela 10. E aqui é o seguinte, né? Em geral, a gente destaca os títulos de dívida no país, ou seja, aqueles títulos que são colocados por empresas no Brasil, ou mesmo títulos públicos, que são negociados no mercado brasileiro, mas foram comprados por investidores não residentes. Mas também tem uma outra forma dos residentes no Brasil acessarem os mercados internacionais e essas fontes de financiamento, é emitirem títulos diretamente no exterior. Então, essa linha títulos de dívida soma as duas. Vocês podem ver na linha 23 títulos de dívida, que deu, na verdade, quase 8 bilhões de dólares, né? 7.972 de ingressos líquidos em janeiro. É composta por, na linha 24, os títulos no mercado doméstico e na linha 27, os negociados no mercado externo. Esses negociados no mercado externo foram mais significativos agora no mês de janeiro. O crescimento deles foi muito maior. Eles atingiram, em termos líquidos, 3,7 bilhões. E a razão para isso é que houve uma emissão soberana, ou seja, o Tesouro Nacional emitiu títulos no mercado externo em janeiro. Então, essa emissão soberana somou 4,5 bilhões. E ela é a maior emissão soberana que o Brasil já fez, de títulos novos, né? É muito comum, às vezes a gente fazer reabertura de títulos ou rolagem, troca de títulos, né? Um determinado título venceu, você resgatou os títulos, emitiu outros ao mesmo tempo, ou fazer trocas, né? Isso é um caso mais anterior. Mas, nesse caso, foi uma emissão de dívida nova, de fato. E nessa qualificação de emissão de dívida nova, foi a maior emissão que o Brasil já fez. Então, isso puxou esses valores no mês de janeiro. Então, daqueles 7,9 bilhões que você tem de ingressos líquidos, os principais responsáveis por isso é esse valor bruto da emissão do Tesouro Nacional de 4,5 bilhões e o valor de 4,3 bilhões, né, dos ingressos líquidos de investidores não residentes. Isso explica praticamente toda a conta. Adriano. Obrigada, Fernando. Gabriel. Rápida. Todos os números de série histórica de transações correntes e de EDP, eles são nominais, né? Sim. Ok. Só isso mesmo. Obrigado. Eles são nominais. Todas as estatísticas que o Destaque publica, os valores são nominais, de fato. Se você quiser fazer uma comparação com valores reais ou valores deflacionados, é muito fácil de fazer. Nós temos também as séries de inflação para isso. E se você quiser uma terceira forma de fazer, né? A primeira seria a comparação desses valores nominais, que é o que está publicado na nota. A segunda seria deflacionar os valores, né? Ou seja, fazer uma comparação dos valores reais, ou seja, excetuando a inflação. E a terceira forma seria comparar isso com o PIB, que também é muito comum, né? Isso é diferente de calcular a valores reais. Os valores você considera os valores nominais, tanto, por exemplo, das transações correntes, né, ou do IDP, ou qualquer outro valor, mas você considera tanto os valores das transações correntes nominais, quanto os valores do PIB também nominais para os mesmos períodos. Então, você tem uma noção da magnitude relativa daquela conta em relação ao tamanho da economia brasileira. E, nesse caso, por exemplo, as transações correntes se reduziram de 2,5% do PIB para 1,1% do PIB, né? Então, nesse caso, eles são também valores nominais, mas você tem dois valores nominais que crescem ao longo do tempo e você vê que ele reduziu em relação ao tamanho da economia brasileira. Então, você tem 3 formas para fazer a conta e aí depende do interesse de cada usuário, qual se acha mais adequado. Adriano. Obrigada, Fernando. Marcela. Fernando, eu tenho uma dúvida. Eu tenho a impressão que o senhor já esclareceu isso para mim em outra nota, mas eu honestamente me esqueci.
onde que as transações, as importações e exportações de pequeno valor agora estão aparecendo, e se tem como a gente ter uma visibilidade maior em relação ao remessa conforme, sensibilizando esses números. Ok, vamos lá. Tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que as importações de pequeno valor, elas estão na tabela 2, que é a tabela de conciliação entre as estatísticas da balança comercial de bens da SESEX e do balanço de pagamentos. Isso aqui é o seguinte: metodologicamente, existe um manual internacional de comércio de bens, né, e o manual de balanço de pagamentos. Os dois têm uma diferença que às vezes é sutil, mas é significativa, porque o manual de bens, que é o seguido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços, e pelo pessoal da SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, que faz as estatísticas de crédito de comércio exterior brasileira, esse manual considera a mercadoria que cruza a fronteira, né? Cruza a fronteira saindo é exportação, cruza a fronteira entrando é importação. Então, a SESEX segue esse manual e o faz muito bem, uma das melhores estatísticas de comércio exterior que nós temos no mundo. No balanço de pagamentos, o conceito é um pouquinho diferente. O que interessa é a troca de propriedade do bem. Então, o bem tem que ser de propriedade de um residente e passar a ser propriedade de um não residente. Isso é uma exportação. Se for o contrário, um bem de propriedade de um não residente que passa a ser propriedade de um residente, isso é uma importação. Então, o Manual de Balanço de Pagamentos, sabendo dessa diferença, ele propõe que os países criem uma tabela com as discrepâncias entre uma coisa, como sai de um valor para chegar no outro. Isso é exatamente o sentido da tabela. Como você falou de importações, por exemplo, a gente tem importações de mercadoria, estatística de comércio exterior na linha 19, 20,5 bilhões agora em janeiro. E aí tem vários itens de ajuste até chegar nas importações de bens do balanço de pagamentos, que estão na linha 26. Né? As mudanças, digamos assim, metodológicas são as linhas 21, 22 e 23. Na linha 24 e 25, a gente tem uma característica específica do sistema brasileiro de apuração, tanto da balança comercial quanto no balanço de pagamentos. A balança comercial, em geral, ela tem um limite para que as empresas precisem, um limite mínimo, né, um piso, para que as empresas precisem fazer declaração única de importação. Né? Então, elas capturam as informações acima desse limite. No caso do balanço de pagamentos, a gente tem um outro instrumento de informação, que são os contratos de câmbio. E os contratos de câmbio são feitos para qualquer tipo, para qualquer montante de valor. Se a operação for abaixo de $50 mil, esse contrato é um pouco mais simplificado, mas ainda assim ele tem um fato natureza específico para comércio de bens, que são, se você tiver vendendo dólares para o banco, isso significa que você exportou, se estiver comprando dólares do banco, significa que você importou. Então, a gente tem, a partir desse dado cambial, a informação dessas operações de pequeno valor também. Né? Então, é por isso que tem uma diferença aí. Só que, nessa linha 25, que tem operações por meio de facilitadora de pagamento e que também inclui importações de pequeno valor e via encomendas postais, encomendas internacionais, o que predomina nesta conta, largamente, são as operações por meio de facilitadoras de pagamento. Né? Essas facilitadoras de pagamento, a gente também tem as informações pelos contratos de câmbio e essas informações não estão disponíveis na balança comercial. Então, as informações estão aqui, mas a gente não tem a partir dos contratos de câmbio, das informações que nós temos, a gente sabe que esse bem foi importado, ele foi importado utilizando essa facilitadora de pagamentos e também tem os de pequeno valor, mas a gente não tem como bater isso exatamente com os conceitos da Receita Federal para o programa de remessa conforme. Né? Então, a Receita Federal está usando a sua própria equipe, seus próprios sistemas, né, para fazer o acompanhamento, o controle, monitoramento das regras, né, do remessa conforme, deve ter informações ou vai gerar seus números. Os números que nós temos são esses, ou seja, a remessa conforme está aqui dentro, mas
a estatística cambial brasileira não é feita para separar, né, esse programa específico, né? Então, acho que, nesse caso, deveria perguntar para a Receita Federal se ela tem a visão que ela tem sobre esse programa e os números, né? É isso. Adriano. Obrigada, Fernando. Marcela, você ainda tem mais alguma pergunta? Sim, Fernando, eu gostaria só de saber se eu entendi aqui a explicação do senhor. É porque, pelo que eu me lembro, essa tabela 2, em algum momento, chegou a ter essa discriminação, citando o termo, né, pequeno valor. Eu queria entender, então, se a linha 25 ela é composta pelas operações de pequeno valor, mas que não é possível divisar o que dentro dessa linha vem do remessa ou não vem. É isso? Mais ou menos. A linha tem 3 coisas lá dentro. Importações de bens que são intermediados por facilitadoras de pagamento. Segunda coisa, as importações de pequeno valor. E terceira coisa, as importações via encomendas internacionais, encomendas postais internacionais. Quando até o ano passado, e em algum momento do ano passado, terceiro trimestre, alguma coisa, essa conta se denominava importações de pequeno valor e financiamentos e arranjo de pagamentos ou outra coisa. Em algum momento no ano passado, talvez em setembro, outubro, a gente revisou o nome dessa conta. Ela não mudou nada de conteúdo, mas a gente revisou o nome dessa conta para o nome atual, que é operações por meio de facilitadores de pagamento, e aí você vê que ela tem uma nota de rodapé do lado, nota de rodapé 6, dizendo que ela inclui importações de pequeno valor e encomendas internacionais. O nome dela poderia ser operações por meio de facilitadores de pagamento, importações de pequeno valor e importações via encomendas internacionais. Isso estaria correto. Só que, quando a gente olha a magnitude desses 3 componentes dentro da conta, a importação por meio de facilitadora de pagamentos é, de longe, a parcela mais significativa. E a gente achou correto refletir no nome da conta aquela parcela que era mais significativa. Inclusive, para não chegar e dizer assim, olha, o Banco Central disse que tem 826 milhões de dólares no mês de janeiro de importações de pequeno valor, ou, digamos, 10 bilhões de dólares no ano passado, e os valores, então, assim, não são esses. Para explicitar o conteúdo principal da conta, a gente mudou o nome. Mas é só isso. Mas, de resto, acho que é só esse detalhe. De resto, acho que você está certo. Adriano. Obrigada, Fernando. Marcela, estou abrindo seu som de novo. É a última, prometo, Fernando. O que essa importação por meio de facilitadora de pagamentos? Me desculpa aí a ignorância. Não, boa pergunta. Eu só sei isso porque eu já perguntei isso antes, então não tem nenhum problema. Os facilitadores de pagamento são empresas novas que têm se desenvolvido no mercado cambial brasileiro. A sua atuação, inclusive, antecede a lei cambial, né, a Lei 14.286, mas a Lei 14.286 cria um ambiente mais, digamos assim, propício para a atuação dessas empresas, já que modernizou a legislação, retirou uma série de entraves e tudo mais. Então, o que nós temos são contratos de câmbio realizados por essas facilitadoras de pagamento, que, exatamente por ser, na sua maioria, operações de baixo valor, mas veja, baixo valor aqui, na legislação cambial brasileira, quer dizer abaixo de 50 mil dólares. Não é obrigatório que seja abaixo de 50 mil dólares, mas nós estamos falando principalmente de valores abaixo de 50 mil dólares. No remessa conforme, nós estamos falando de 50 dólares. Né? Então, isso é importante para dizer que são duas coisas distintas. A legislação cambial brasileira segue seu rito próprio, suas próprias acompanhamento dos desenvolvimentos do mercado, a necessidade do Banco Central de regular esse mercado, de acompanhar esse mercado, enquanto que a remessa conforme é um programa da Receita Federal que diz respeito à tributação de bens importados. Né? Então, nesse caso, as faixas de mercado de câmbio brasileiros, essa faixa é até 50 mil dólares, e a faixa do Receita Conforme são 50 dólares. Não? São duas coisas diferentes. Então,
as facilitadoras de pagamento registram contratos de câmbio, né, para diversos tipos de transações, né, de vários importadores, de forma agregada, que incluem, né, essas importações de bens. Então, como ele faz um contrato agregado, né, de importação de bens, eventualmente pode ter até uma coisa de serviços, né, mas, na sua maioria, nós consideramos que são bens. A gente não tem a informação detalhada de cada um dos importadores, o que ele fez, qual é o valor da sua importação, né? É uma informação globalizada, né? Então, a gente sabe que são as importações, sabe que isso foi feito por meio de uma facilitadora de pagamento, que é um prestador de serviço financeiro que vai, digamos assim, juntando o vendedor com o comprador, mas a gente não tem exatamente porque o papel deles é facilitar digamos, esse encontro entre exportadores e importadores, entre compradores e vendedores. O papel deles não é fazer esse acompanhamento, né, das mercadorias, dos seus valores. Então, a gente tem informação agregada, mas não dá para detalhar dentro da importação qual é o valor de cada uma importação feita por cada um dos importadores, né? Adriana, é isso. Obrigada, Fernando. Até o momento não temos mais perguntas, aguardamos um pouquinho. Fernando, acho que podemos encerrar. Consideração Perfeito. final. Não, apenas agradecer a todos a participação e as perguntas e convidá-los para amanhã, no mesmo horário, às 10h30, para a coletiva de imprensa das estatísticas fiscais, né? Este mês nós invertemos, a estatística fiscal vai ser divulgada amanhã e depois as estatísticas de crédito na sexta-feira. Aguardo todos vocês amanhã. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Até amanhã e um bom dia. Dia.